Fight! E é isso aí, galera, Nisped Game trazendo mais vídeo especial aqui pra vocês. E como vocês viram no título e na YouTube, sim galera, vamos falar dos personagens com grande chance de entrar na Session 2 do Tekken 8. Então acompanhe esse vídeo até o final porque vai estar imperdível. E já podemos ver de cara a primeira personagem já confirmada, a Ana Williams, que já deram easter eggs aí, mas os próximos personagens aqui são tão populares quanto. E podemos ver o perfil que, como sempre, todos os links desse vídeo vão estar na descrição. E aproveite que você está aí, se inscreva, ative o sininho para receber notificações, porque aqui eu trabalho aqui sempre com fontes e de maior qualidade. E vamos aqui, ó. Ana Williams. Ana é a irmã mais nova da Nina Williams e uma bela ex com o apelido de Light Scarlet. 6 meses atrás, a Ana, que havia se aposentado por ser atuou como membro de uma equipe de tática do G Company e se apaixonou por um homem, um executivo da empresa da empresa G. E estava prestes a se casar. Mas vamos pulando aqui, vamos lá o prato principal, né? Lembrando que aqui, ó, como vocês podem ver aqui, ó, host do Tekken 7. Aí eu botei também o host do Tekken 8 e por último, é importante, não poderia perder uma grande oportunidade de botar um bom e velho host do Fatal Fury City of the Wolves. Calma que vocês vão entender por quê. Vamos aqui. Personagens. Ed, aí vem aqui o Miguel. Aí vem o Lin, o Kuma e o Panda. Ed já veio de DLC, né? Quanto a isso aqui, só a Arada sabe o destino de Miguel. Quem pegou a referência pegou. Catarina, não sei, né? Possa ser, né? Que sabe. Não vi tanta popularidade, vi mais a popularidade da Catarina, mas no Brasil por ser uma personagem brasileira, que vocês sabem, né? Que fala português também no próprio jogo. Kazumi, que não é do... Eu não sei. Com o retorno tanto da Rena quanto a estreia da Rena, quanto o retorno da Jun, acabou, acho que estreitando e muito o retorno da Kazumi, principalmente porque ia ser um negócio bastante que, como você sabe, ela canonicamente, né, não tá presente no jogo. Gigas, não. Cláudio, aí vieram com esse personagem lá do... Mas Cláudio tem, né? Se não me engano. Tem Cláudio. E tem Josi Rissal. Aqui pega. Eu não sei se a presença da... Cadê ela? Aqui, ó. Da Azucena. Se poderia limar uma possível aparição da Josi. Que a Josi é popular. Que é bom e velha. Aquelas personagens de anime com laço na cabeça. Mestre Raven já foi limado, que vocês estão ligados que tem o próprio Raven, que obviamente é mais popular, né? Luke e Chloe, esqueçam. Não. Hihashi, vocês viram aí que eu vou retornar com DLC, aí... O que acontece? É porque eu ouvi, mas não consegui achar a tempo. O próprio Harada disse que também tem a grande possibilidade de... tá ali adicionando não só a Akuma novamente, como também adicionar até a própria Morgan. Mas se eu achar eu vou ler novamente em vídeos futuros. Mas fora isso aí, os outros personagens, como vocês podem ver aqui, tá no host retornante como os próprios vários personagens do host principal. E agora vamos falar um negócio aqui bastante interessante. Elisa. Não. Ela é porque assim, eu acho pessoalmente que a Arada levou pro coração essa realidade dele com o Itagaki. E essa personagem fortemente comparada a New Tengu. Mas apesar de ser diferente, personagem, né, mas enfim, personagem de que aparentemente já se torna no padrão, né? Personagem do Final Fantasy. Apesar que grande pessoal em peso desde o Tekken 7 tava, ó, Tifa. Mas
Né, Arada? Vocês ganham bilhões por ano, mas vocês não tem, não pode simplesmente separar, né? Mas, whatever. Ana, como a gente acabou de ver, lançamento, confirmado agora no CS2. Aí vamos o que realmente interessa. Vocês viram a tube, então não tem nem pra onde escolher. Lei, como um dos poucos personagens clássicos, vamos chegar nela também, que não retornou no rush inicial, tem chance. Não é que eu não veja um Tekken sem o Lei, é porque assim, é um personagem clássico aqui e com grande... É assim, ó, ele tem popularidade, apesar de grande parte dos jogadores não utilizarem assim tão fervorosamente na arcade. Aí vamos lá aqui, ó. Murdock não, Armor King já deu, e muito já. Chega! Julia Chang, que o pessoal compara muito com a Julie, que acabou se revelando ser a Julia, a mulher do Thunderhawk, né? Mas, como vocês viram na tube, teste chance. Eu acho que... Não, mas não tem grandes condições, porque a Michelle Chang aí, desde o Tekken 3, está aposentada, então... Ao contrário da Jun e ao contrário de muitas pessoas, até a própria Ana, ela envelhece mesmo. Niga. Mas enfim, esquece. Aqui é o delírio coletivo. Ele era para ser um personagem do Mortal Kombat e alguns personagens DLC do próprio Mortal Kombat era para ser personagens DLC do Tekken. Mas essas empresas aí são bastante interessantes na hora de escolha de personagem, viu? Mas vamos lá aqui, ó. Garil não. Leroy já tá, né? O Zafina também. Aí é o que? O Falco, Han. Lídia. Que aí que o embasamento, como sempre falo pra vocês. Como a Lídia já foi DLC do CS1. E agora a Ana tá sendo DLC do CS2. Aí que confirma. O que acontece? Vou estar voltando depois lá. Com Mimitsu, tem chance. Tanto a Julia quanto a Mimitsu tem chance de voltar com DLCs. Aí que acontece? Cadê ele? O elefante da sala, né? Tá aqui. Aí como eu falei, assim como o Heihachi, não vejo como sendo personagens do Garou, Master Wolves. Eu também não vejo o Gizzy sendo com o personagem, que é principalmente porque era DLC do próprio Fatal Fury, como DLC do Tekken 8. Aí que poderia fazer? Que aí eu vou entrar aqui, ó. Licença poética. Qual é o personagem que é estreante, que se tornou bastante popular? Muita gente torceu o nariz, mas é Grilo. Estamos falando da Reina. E em contrapartida, qual é o personagem também estreante, que também é no mesmo parâmetro? O pessoal torceu o nariz, mesmo ela se torna popular. Estamos falando da Precha. E também se encaixaria, o estilo dela se encaixaria perfeitamente no Tekken 8. Assim como o estilo da Rena se encaixaria também muito bem com o garoto Mark Wolves. Em outros casos, bora ver aqui. O gato poderia estar lá. Poderia, tranquilamente. O estilo aí. Aí, não sei se influenciaria no retorno do Lei, porque os dois têm estilo de Kung Fu bastante semelhante, né? Também o estilo, roupa. Não, mas só a personalidade que não é tão semelhantes. Aí porque. Hoje eu botei o TR na tube de byte. Mas eu também não veria. Bom, assim, pronto. Não vai ter TR. Poderia ter Rock. Aí ter Rock, pronto. Libera o Jin. Aí seria interessante, equivalente. E vamos continuando aqui, que a brincadeira tá bastante interessante. Faltou mais quem? Não faltou ninguém não. E esse foi o vídeo aí de hoje aí, muito especial. Vou botar aqui lá de novo. Muitos personagens aqui poderiam estar voltando, mas o que pesa pra caramba
usando até a própria fala do próprio Oda, que é gênio, tem que ter equilíbrio, assim, ó. Tanto a popularidade do personagem e também a aquisição, que aí tem que adianta simplesmente botar um personagem que é tecnicamente popular e acabar que o personagem não seja jogado, não seja utilizado na arcade. Ou seja, pronto, vamos botar pela popularidade, aí daqui a pouco os jogadores acabam não adquirindo. Que os funcionários não se alimentam com as moedas do jogo, né? Com o dinheiro que o jogo rentabiliza. Mas é isso aí. E continua acompanhando o canal, que sempre que tiver alguma novidade e também volta e meia temos vídeos assim exclusivos aí, como vocês sabem, né? Como o último. E também teve muito mais coisas, não digo sim, mas teve coisas bastante interessantes, mas já deu a cota, que eu não quero prejudicar o desenvolvimento do Fatal Fury System of Evolve não, porque senão ia perder totalmente a graça de pessoas simplesmente não, ou até gostar de uma ou outra coisa e acabar não adquirindo o jogo. E esse não é a minha intenção. A minha intenção é que se aponte e na medida do possível até possibilitar tá ajudando também a ter o terceiro jogo do Fatal Fury, né, Oda? Que eu tô ligado que você tá fazendo. Tá pelo menos desenhando, engateando. Ou até, que eu até esqueci uma pequena possibilidade. Talvez ele queira fazer essa ponte, que já aproveitar para ser um gancho do próprio Art of Fighter, que até o presente momento não foi confirmado se vai ser jogo de luta, não foi confirmado se vai ser outro estilo, que eu também concordo que seria interessante se fosse o Briga de Rua, o bom e velho Beat Up, porque assim já daria um grande respiro para a equipe de desenvolvimento e acabaria focando em outros jogos muito mais interessantes. Cof. Mas continue acompanhando o canal e se inscreva, ative o sininho para receber notificações e até a próxima, galera. Fui! Finish him.